Antes da gente entrar na resolução de PVIs, utilizando a transformada, eu vou finalizar a parte da transformada inversa. A gente iniciou na aula anterior. Na aula anterior, a gente viu o caso em que, dado uma expressão desse tipo, o denominador tem um discriminante positivo. Tá? Então, quando a gente pega esse denominador e resolve, né, faz igual a zero, encontra as raízes, a gente chega em duas raízes reais e distintas, né, o caso em que o delta é positivo, e a gente viu que para esse caso é possível separar essa expressão na soma de duas expressões. Bom, então esse é o caso que eu chamei de 1. No numerador a gente tem uma função na variável s, no denominador uma função quadrática na variável s também. Como o discriminante é positivo, a gente tem duas raízes reais e distintas, que aqui eu estou denotando por R1 e R2. Então, a gente consegue separar numa soma, e cada uma das frações envolve uma das raízes. Então, lá na tabela, a gente tem a expressão nesse formato, que é 1 sobre S menos A, e o correspondente é a função exponencial de A vezes T. Então, a raiz que aparece aqui, ela acaba entrando na função exponencial. Então, no caso do nosso exemplo, a gente fez a separação, determinou os valores das constantes A e B. No caso, a gente chegou no valor 1 para a constante A, menos 1 para a constante B. A partir do momento que a gente tem essa soma, a gente usa a linearidade da nossa transformada inversa e consegue separar em duas transformadas inversas. Então, dessa primeira expressão, né, usando essa relação, a gente chega na função exponencial de t. Tá? Então, que no caso, o nosso a é igual a 1, então isso dá para a gente exponencial de t. E para o segundo termo, né, usando essa mesma relação e tomando o a igual a menos 2, nesse caso, a gente chega em exponencial de menos 2t. Tá? Então, foi isso que a gente viu na aula passada. Nessa aula, a gente vai discutir os outros dois casos, né, que são discriminante igual a zero e discriminante negativo. Quando o discriminante é igual a zero, significa que a nossa equação tem apenas uma raiz real. Então, essa raiz eu vou denotar por R, e dessa forma a gente consegue escrever esse termo como sendo um S menos R ao quadrado, onde esse R é a nossa raiz, né? A nossa única raiz real, no caso. É uma raiz com multiplicidade 2. E a separação que a gente vai fazer, nesse caso, vai ter esse formato aqui. Então, a gente vai pegar uma constante A, dividir por S menos R, e somar com uma constante B dividido por S menos R ao quadrado. Então, essa raiz entra tanto no primeiro quanto no segundo termo. Okay? Então, é essa separação que a gente vai fazer nesse caso em que o delta é igual a zero. Bom, daí na hora que a gente aplica a transformada inversa, né, então a gente vai aplicar a transformada inversa nessa soma, usar a linearidade, então a gente consegue separar em duas transformadas inversas. Para essa primeira, a gente usa essa mesma relação aqui que a gente utilizou para o caso do delta positivo, né, porque ela vai acabar se encaixando nessa expressão também, né, 1 sobre S menos A. Então, isso daqui vai acabar dando uma exponencial de R vezes T, né, multiplicada aí por uma constante, né, que é a constante A. Para o segundo termo, a gente vai utilizar uma outra relação da tabela, tá, que eu coloquei nessa folha aqui. E lá na tabela, essa relação está na linha 17. Tá? Então, é essa relação aqui. Então, observem que esse termo é um n fatorial sobre S menos A elevado a n mais 1. Então, para esse caso, né, que é S menos R ao quadrado, a gente toma o n como sendo 1. Né? Então, dessa forma, a gente vai ficar com o expoente 2 aqui. Então, toma o n igual a 1, né, aqui vai aparecer o S menos R, que é a raiz, e o correspondente é um produto que envolve um t elevado a n vezes exponencial de A vezes t. Então, nesse caso, como a gente está tomando n igual a 1, eu vou ficar com t vezes exponencial
da raiz R vezes T. Tá, ok? Então, essa vai ser a inversa desse segundo termo aqui. E o último caso que eu quero passar para vocês é o caso em que o discriminante é negativo. Tá? Então, a gente tem essa mesma expressão e vamos supor que quando a gente resolve o nosso denominador, né, faz ele igual a zero, a gente chega no discriminante negativo e, portanto, nós não temos raízes reais nesse caso. Bom, como a gente não tem uma raiz real, o que a gente faz nesse caso é reescrever essa expressão nesse formato aqui. Tá? E para a gente chegar num termo, né, que tem essa cara, a gente completa quadrados. E depois que a gente completar quadrados, a gente vai fazer essa separação. Tá? Então, observem que aqui tem o mesmo termo, e no nosso numerador vai entrar uma constante A, multiplicado por esse S menos alfa, que está aparecendo aqui embaixo, mais uma constante B, multiplicada por essa constante beta que está aqui. E, em seguida, a gente aplica a transformada inversa nesse termo e separa em dois termos. Tá? Então, vai ser esse A vezes S menos alfa dividido por essa expressão, mais o B vezes o beta dividido por essa expressão aqui. E em relação à tabela, né, para poder resolver esse tipo de transformada inversa, a gente vai utilizar as linhas 18 e 19 da tabela. Na linha 18, eu tenho uma constante sobre S menos A ao quadrado mais K ao quadrado, então vai acabar se encaixando aqui, né, que é a constante sobre esse termo. E aqui na linha 19, eu tenho um S menos A, né, dividido por essa expressão, que vai acabar se encaixando aqui. Vai ser esse primeiro termo dividido pelo S menos alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Bom, mas, enfim, o próximo exemplo que eu separei para vocês, ele é justamente esse terceiro caso de delta negativo. Tá? Então, trabalhando no exemplo, né, trabalhando com números, vai ficar mais fácil de vocês compreenderem, né, essa separação que a gente vai ter que realizar nesse caso. Então, a nossa expressão é um 2s ao quadrado mais 10 vezes s, dividido por s ao quadrado menos 2s mais 5. Então, a ideia é transformar essa expressão que está aqui em algo desse tipo, para a gente poder usar as expressões 18 e 19 da nossa tabela. Então, primeiro, deixa eu mostrar para vocês que esse discriminante é negativo. Tá? Então, se a gente pega esse termo, s ao quadrado menos 2s mais 5 igual a zero. Então, no caso discriminante, ele vai dar menos 16. Tá? Então, nesse caso, a gente não tem raízes reais, né? Apenas raízes complexas. Bom, o que eu faço então? Então, eu pego esse termo e completo quadrados, né, para deixar ele nesse formato aqui. Tá? Então, vai ser um S menos uma constante, né, tudo elevado ao quadrado, mais uma outra constante ao quadrado também. Então, deixa eu passar para cá a expressão. Para a gente completar quadrados aqui, a gente vai olhar para esses termos que dependem de S. Né? No caso, S ao quadrado menos 2S. E eu quero escrever isso da forma S mais uma constante, né? Essa constante pode ser positiva ou negativa, elevado ao quadrado. Para saber qual a constante que a gente encaixa aqui, a gente olha para esse valor aqui que está multiplicando S, né, que é o menos 2, e divide por 2. Então, dividindo por 2, isso dá menos 1. E vou pegar esse mais 5 e vou somar aqui. Bom, entretanto, ainda a gente não tem a igualdade, né? Por quê? Quando a gente desenvolve esse quadrado, acaba aparecendo aqui uma constante que não aparece no nosso primeiro termo, no nosso termo inicial. Olha, quando a gente desenvolve aqui, a gente tem um s ao quadrado, né, que está aqui, menos 2 vezes s, que está aqui também,
Entretanto, vai aparecer o menos 1 ao quadrado, né, que é 1, acaba sendo um elemento extra aqui nessa expressão. Então, para que a gente tenha identidade, a gente tem que subtrair essa constante extra que está aparecendo aí na operação. Tá? Então, a gente subtrai o 1. Né? Agora sim, a gente tem identidade. Então, dessa forma, eu tenho a expressão S menos 1 ao quadrado, aqui fica 4. E esse 4 eu consigo escrever como 2 ao quadrado. Tá? Então, dessa forma, eu chego na expressão que eu queria. Então, se a gente for comparar, né, com esses termos, o nosso alfa vai ser o 1 e o nosso beta vai ser o 2. Essa fração vou passar aqui para baixo. Mais 10s sobre s ao quadrado menos 2s mais 5. Então, o que a gente fez? A gente transformou o nosso denominador nessa expressão aqui. S menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Bom, então, eu vou escrever isso como sendo... Olha, então, eu vou pegar uma constante A, multiplicar por esse termo que está entre parênteses, e somar com uma constante B multiplicado por essa constante que está ao quadrado. Então, acaba ficando assim. A vezes o S menos 1, mais uma constante B vezes essa constante 2 que aparece aqui. Bom, então, para que a gente tenha essa identidade, né, como os denominadores são iguais, a gente vai ter que ter uma identidade aqui dos numeradores envolvidos. Tá? Então, é resolver essa identidade entre os numeradores para a gente descobrir os valores dessas constantes A e B. Gente, deixa eu só fazer uma correção. É que eu tinha alterado o exemplo e eu esqueci de modificar o numerador. Tá? Porque se ficar desse jeito, a gente vai acabar chegando numa contradição aqui na hora de resolver. Então, na verdade, o numerador, ele é... Tá? Eu vou corrigir aqui. Ele é um 2s vezes 10. Tá? Então, vou fazer essa correção, né? Senão acaba dando uma inconsistência. Eu mudei, no caso, o denominador em relação ao exercício que eu peguei, mas acabei esquecendo de mudar o numerador. Tá? Então, a função é essa. Né? Isso não vai alterar nada no que a gente fez aqui, porque a gente só trabalhou com o nosso denominador, no caso. Tá? Então, só estou alterando aqui, passando isso para uma função de primeiro grau. Olha, então, aqui acaba ficando um 2s somado com 10. E aqui também é um 2s somado com 10. Aqui, no caso, eu vou ficar com A vezes S. E eu tenho duas constantes aqui envolvidas, né? O menos A e o 2B. Então, vou escrever 2B menos A. Bom, para a gente ter essa identidade, o termo que está multiplicando o S, que no caso é a constante A, tem que ser igual a 2. E o termo constante, que é 2B menos A, tem que ser igual a 10. Nesse caso, como A vale 2, então vou ficar com 2B igual a 10 mais 2, né? 12. E, portanto, a nossa constante B vale 6. E tendo essas constantes, a gente volta aqui na expressão, né, e faz a substituição. Então, o A vale 2, é 2 vezes S menos 1. E o B vale 6. Então, vou ficar com 6 vezes 2, tudo isso dividido por S menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Bom, agora sim eu vou fazer a separação. Tá? Eu separo isso em dois termos. Né? Então, o primeiro é o 2s menos 1, essa expressão. E o segundo é esse 6 vezes 2 dividido pela mesma expressão. Bom, então, foi essa transformação que a gente fez.
E o exercício está pedindo para a gente calcular a transformada inversa. Então, olha, a transformada inversa desse elemento vai ser a transformada inversa dessa soma, né? Já que eles são iguais, então é equivalente a eu calcular a transformada inversa dessa soma. Aqui entra a linearidade do operador. Olha, como é linear, eu vou fazer o seguinte, eu já vou tirar a constante para fora, então vai ficar o 2 multiplicado por L a menos 1. Aqui dentro eu vou deixar o S menos 1 sobre S menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Mas, agora para esse termo, eu vou tirar essa constante 6 para fora da transformada inversa. E vou deixar apenas o 2 lá dentro. Então, S menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Bom, e nesse momento a gente utiliza a tabela. Então, deixa eu voltar lá nos termos. Olha, vamos pegar primeiro essa expressão. Então, observem que aqui a gente tem o S menos 1 no nosso numerador. No denominador, o mesmo S menos 1 aparece aqui entre parênteses, né, elevado ao quadrado, mais uma constante ao quadrado. Então, isso acaba se encaixando aqui. Tá? Nessa relação que a gente tem, e ela está na linha 19 da nossa tabela. Nesse caso, quanto vale o A e quanto vale o K, né, dentro do que a gente tem? O A vale 1, e o K, né, que é essa constante que aparece aqui ao quadrado, vale 2. Tá? Então, a gente vai utilizar a relação dada ali pela tabela, tomando o A igual a 1 e o K igual a 2. Observem que a função correspondente é a exponencial de A vezes T, então vai ficar exponencial de T, né, já que o nosso A é 1, e o cosseno de K vezes T, o K vale 2, então isso vai me dar um cosseno de 2T. Tá? Então, o exponencial de T vezes cosseno de 2T. Então, deixa eu passar para cá. Bom, e a gente tem esse 2 aqui multiplicando, né? A gente tem que manter ele. Então, vai ser 2 exponencial de t vezes cosseno de 2t. Tá? Então, essa é a nossa primeira transformada inversa. A segunda, no caso, olha, a gente tem aqui a constante, e essa mesma constante aparece aqui embaixo ao quadrado. Então, olha, esse termo está relacionado com essa expressão que a gente tem na linha 18 da nossa tabela. Né? Observem que aqui a gente tem a constante, e aqui embaixo ela aparece ao quadrado. Então, no nosso caso, o A vale 1 e o K vale 2. Então, a função correspondente vai ser a exponencial de t vezes seno de 2 vezes t. Tá? Então, isso dá exponencial de t vezes seno de 2 vezes t. Ok? Então, essa é a transformada da nossa função, né, dessa função racional. 2s mais 10 sobre s ao quadrado menos 2s mais 5. Essa transformada de Laplace, ela serve para resolver PVIs. Tá? Vocês vão ver que a gente precisa dessas informações, a gente precisa das condições iniciais, além da EDO. Bom, então eu vou começar pegando a EDO que foi dada. Bom, e eu vou aplicar a transformada nos dois lados dessa equação. Tá? Então, a transformada dessa função é igual à transformada da exponencial de menos 4t. Próximo passo, eu vou utilizar linearidade de transformada. Então, essa soma eu consigo quebrar em 3 transformadas, né, que é a transformada de y duas linhas. Essa constante, menos 3, eu já vou tirar para fora da transformada. Então, vai ficar menos 3 vezes a transformada de y'. E esse mais 2 eu também vou tirar para fora. Então, vai ficar mais 2 vezes a transformada de y. E do outro lado, eu tenho a transformada de exponencial
de menos 4 vezes t. Bom, nesse momento, a gente utiliza as propriedades que a gente viu para a transformada de derivada, né? Deixa eu pegar aqui. Olha, essas propriedades, elas foram deduzidas na nossa primeira aula sobre transformada, né? Inclusive, a gente tem até uma fórmula geral, que é para derivada enésima, mas eu coloquei aqui as que vão ser utilizadas nesse exercício. Então, a transformada da derivada primeira e a transformada da derivada segunda. Tá? Então, essas deduções aqui, elas estão, inclusive, nas anotações que eu postei para vocês da primeira aula. Então, eu vou pegar essas expressões e vou substituir, né, no lugar das transformadas que estão aparecendo lá na EDO. Olha, detalhe, observem que aqui acaba aparecendo as nossas condições iniciais. Tá? Então, aqui que vão entrar aqueles valores, né? O y0 e o y' de zero também. Bom, então, aqui no lugar da derivada segunda, entra a expressão. Tá? Então, isso daqui é a transformada da derivada segunda. Aí, menos 3 vezes a transformada da derivada primeira, tá? Que no caso é essa expressão aqui, né? Eu vou passar para lá também. Bom, então isso a gente vai somar com a transformada de y. E do lado direito, a gente tem a transformada da exponencial. A gente trabalhou com essa transformada na nossa primeira aula também, né? Na verdade, a gente calculou a transformada de uma exponencial de A vezes t, onde A é uma constante. E a gente viu que essa transformada, ela dá essa função aqui, 1 sobre S menos A. E no nosso caso, o A vale menos 4. Tá? Então, essa transformada, ela vai ser 1 sobre S menos 4, né? Então, vai dar S mais 4. Então, aqui é 1 sobre S mais 4. Então, dessa forma, eu acabo chegando numa equação cuja incógnita é L de Y, né? É a transformada de Y. Então, eu vou isolar esse termo e o restante eu vou passar para o lado direito da nossa equação. E fazendo as substituições das condições iniciais, né? Eu sei que y0 vale 1, y' de 0 vale 5. Tá? Então, aqui eu vou substituir por 1, né? Aqui a gente substitui por 5, né? Vai ficar menos 5. E aqui também, tá vendo? A gente substitui por 1, acaba ficando menos 1. Tá? Então, a gente vai fazer essas substituições também. Eu vou deixar do lado esquerdo todos os termos que estão multiplicando L de Y e o restante eu vou passar para o lado direito. Tá? Então, eu vou pegar, né? Deixa eu riscando para ficar mais fácil. Então, eu vou pegar esse termo aqui, que é S ao quadrado vezes L de Y. Deixa eu ver o que mais está multiplicando L de Y. Esse termo aqui, olha. Então, eu tenho menos 3 vezes S vezes L de Y. E tenho, né, deixa eu riscar aqui também, e tenho esse termo aqui que é 2 vezes L de Y. 2 vezes L de Y. Bom, agora eu vou deixar esse termo que está aqui, é 1 sobre S mais 4. Eu vou passar esse termo aqui para lá, né? No caso, é um menos S vezes Y0 que vale 1, então isso é menos S. Quando a gente joga para lá, isso vira mais S. Esse outro termo é menos Y' de 0, que é 5, né? Então é menos 5. Quando a gente joga para lá, isso vira mais 5. E eu tenho esse outro termo aqui, né? O menos 3 multiplicando menos Y0. Tá? Então, é menos 3 vezes menos 1, né? Isso dá 3 positivo. Quando a gente joga para o outro lado, fica menos 3. Bom, aqui do lado esquerdo, eu vou colocar o L de Y em evidência.
Então, fazendo isso, acaba sobrando o s ao quadrado menos 3s mais 2. S ao quadrado menos 3s mais 2. E aqui do lado direito, tá? Então, chega nessa expressão. E eu vou pegar esse termo aqui que está multiplicando L de Y e vou passar ele dividindo. Então, é isso daqui. Para finalizar, o que a gente faz? Aplica a transformada de Laplace inversa. Tá? O nosso objetivo é chegar na solução da EDO, que é a função y. Então, observem que se eu aplico a transformada inversa aqui dos dois lados, do lado esquerdo, a gente acaba obtendo a função y. Tá? No fundo, a gente está fazendo o seguinte. A gente está fazendo um rascunho para vocês verem. Isso vai dar para a gente uma função na variável s. Tá? Então, isso quando a gente aplica a transformada. Se a gente vem e aplica a transformada inversa, a gente volta na nossa função y. Tá? Então, transformada inversa da transformada de y é a própria função y. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai aplicar a transformada inversa dos dois lados. Então, do lado esquerdo, a gente tem a função y, né, que é uma função na variável t. E do lado direito, agora, a gente vai ter que solucionar aplicando o método de frações parciais, né, para poder chegar em expressões que a gente consegue identificar na nossa tabela. Tá? Então, é isso daqui. No caso, como a gente tem que separar as raízes, eu vou apenas trabalhar com essa daqui, né, que está ao quadrado, e vou calcular o delta dela. Se eu não me engano, acho que vai dar positivo, e a gente vai conseguir, então, identificar quais são as duas raízes reais para essa expressão. Então, no caso, o discriminante, ele vai ser menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, isso vai dar 8, né? Então, a gente acaba ficando com 9 menos 8, que é 1. Então, portanto, a gente tem duas raízes reais distintas, né? Essas raízes são... Então, eu tenho 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. E 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Tá? Então, essas são as raízes. Logo, eu consigo reescrever essa expressão da seguinte forma. Tá? Vou fazer aqui na linha de baixo. Então, separa isso. Olha, eu vou pegar apenas o termo que está aqui dentro. Tá? A gente vai fazer a separação desse termo em frações que se encaixam lá na nossa tabela. Né? Depois a gente vê quais são as transformadas correspondentes, né? As transformadas inversas. Então, vamos trabalhar só com o termo por enquanto, para poder fazer essa separação. Bom, então, com base nessas raízes, a gente consegue reescrever essa expressão nesse formato aqui. Tá? Então, S menos uma raiz, né, que é 1, vezes S menos a outra raiz, que é 2. Então, como eu tenho 3 raízes distintas, né, usando o método das frações para esse caso, então a gente vai conseguir escrever essa expressão como sendo uma constante A sobre S mais 4, mais uma constante B sobre S menos 1, e mais uma constante C sobre S menos 2. Bom, nosso próximo passo, então, é descobrir os valores dessas constantes, A, B e C. Tá? Então, para isso, a gente vai precisar somar essas 3 frações. Dessa identidade, né, dessas duas frações, a gente já tem os nossos denominadores comuns, né, acaba sendo a mesma expressão. Então, para que a gente tenha a identidade, os numeradores deverão ser iguais também. Então, olha, eu vou copiar essa expressão e vou copiar essa daqui também, que está envolvendo as constantes A, B e C, e a gente vai chegar nos valores dessas constantes. Então, eu vou passar para cá. Pessoal, uma forma de solucionar essa identidade, né, seria desenvolver essa expressão e depois igualar.
né? A gente pegaria aqui os coeficientes, né? Os termos que estão multiplicando S ao quadrado igual a 1, os que estão multiplicando S a gente iguala a 6, e as constantes que aparecem aqui a gente iguala a 9. Mas eu vou passar para vocês uma outra forma de se solucionar esse tipo de identidade, né, que eu acho muito mais simples. Esse S que aparece aqui, ele pode assumir valores reais. Então, a gente vai atribuir valores para S. Tá? Então, não precisa desenvolver esses produtos. A gente vai jogar valores para essa variável S, e a partir disso a gente vai conseguir calcular as constantes A, B e C. E detalhe, são valores específicos que nos ajudam nessas contas. Então, por exemplo, observem que se eu considero as raízes, né, se eu tomo S igual a 1, por exemplo, isso vai zerar, então já consigo cancelar esse termo. Isso vai zerar também, consigo cancelar esse termo. E dessa forma, eu fico apenas com B como incógnita. Tá? Então, eu posso tomar o S igual a 1, depois eu tomo S igual a 2, e depois eu tomo S igual a menos 4. Vocês vão ver que isso vai facilitar muito os nossos cálculos. Tá? Então, vou começar tomando S igual a 1. Bom, então, se S é igual a 1, né, do lado esquerdo, eu vou ficar com 1 mais 6 mais 9. Tá? Então, isso dá 16. E do lado direito, esse termo se anula, né, porque aqui vai zerar. Esse último termo também se anula, porque aqui também zera. Então, a gente acaba ficando apenas com esse termo multiplicando B. Então, para S igual a 1, isso vai dar 5 vezes menos 1 vezes B. Então, isso dá menos 5 vezes B. E com isso, a gente já consegue chegar no valor dessa constante B. Vai ser menos 16 sobre 5. Bom, agora eu vou tomar o S como sendo 2, né, que é a outra raiz que aparece na expressão. Se S é igual a 2, então do lado esquerdo eu tenho 4 somado com 12 e somado com 9. Tá? Então, isso vai dar 16 mais 9, 25. E do lado direito, esse termo se anula, esse outro termo se anula também. Então, acaba sobrando só o terceiro termo. Então, para S igual a 2, eu vou ter 6 multiplicado por 1. Então, isso vai dar 6 vezes a constante C. E, portanto, C é igual a 25 sobre 6. E, por último, eu vou tomar o S igual a menos 4. E, portanto, A é igual a 1 sobre 30. Para finalizar, a gente vai voltar nessa expressão aqui, né, substituir as constantes, e a partir disso, né, a gente consegue separar em 3 transformadas inversas, e usando a tabela, a gente chega na nossa função y. Tá? Então, olha, eu vou passar para cá a expressão que a gente obteve. Bom, aqui eu já vou utilizar a linearidade, então eu vou separar aqui em 3 transformadas inversas, né, na soma das 3, e já vou pegar as constantes e jogar para fora dessa transformada inversa. Então, vai ficar A vezes transformada inversa de 1 sobre S mais 4, mais B vezes a transformada inversa de 1 sobre S menos 1, mais C vezes a transformada inversa de 1 sobre S menos 2. Bom, a constante A vale 1 sobre 30. E aqui eu vou utilizar a tabela. Tá? Nesse caso, a gente sabe que a transformada da exponencial de A vezes T é 1 sobre S menos A. Olha, então, transformada inversa de 1 sobre S mais 4.
a gente vai tomar o A como sendo menos 4, tá? Para a gente ter exatamente essa expressão. Então, A igual a menos 4, correspondente é exponencial de menos 4 vezes t. Tá? Então, essa função que vai entrar aqui. Bom, aí eu tenho que somar com a constante b, que vale menos 16 sobre 5. Transformada inversa de 1 sobre S menos 1. Tá? Então, novamente, a gente usa essa relação com A igual a 1. Então, isso vai dar para a gente a exponencial de t. E aqui no último termo, eu tenho a constante C, que vale 25 sobre 6. Multiplicado pela transformada inversa de S menos 2. Então, eu utilizo essa relação com A igual a 2. Isso me dá a exponencial de 2 vezes t. Então, essa é a solução do PVI. Como que a gente faz para resolver pelo método dos coeficientes da determinar? A gente precisa da solução da homogênea associada e de uma solução particular, que vai ter essa cara. Aí a gente faz a soma da particular com a homogênea associada. No caso, a gente consegue até identificar nessa expressão quem que vai ser a particular e quem que vai ser a homogênea associada. A particular, ela envolve a exponencial de menos 4t. Essa daqui é a solução particular. E essa soma, né, essa combinação linear, ela é a solução geral da homogênea associada. No caso, se a gente considera a homogênea associada, né, toma isso igual a zero, pega a equação característica, encontra as raízes, a gente acaba chegando nas raízes 1 e 2. Bom, gente, então é isso. Deixa eu só recapitular os passos, né, rapidinho com vocês. Bom, então, primeiro passo, a gente pega a IDO, aplica a transformada dos dois lados. Aí a gente usa a linearidade para separar esses termos da CDO. E nessa passagem a gente utiliza as propriedades que a gente viu para transformada de derivada segunda e para transformada de derivada primeira. Do lado direito, a gente usa a tabela e obtém a transformada da função que aparece aqui, né? Que no caso é essa função, sobre S mais 4. Com isso, a gente fica com uma expressão cuja única incógnita é L de Y. Então, a gente isola L de Y, né, escreve ela como um termo que depende da variável S. Né, foi o que a gente fez aqui. Então, a partir daqui, a gente aplica a transformada inversa, né, dos dois lados da expressão. Aí, do lado esquerdo, vai aparecer a minha função y, né, que é a solução da IDO. E do lado direito aparece uma transformada inversa. E para a gente resolver essa transformada inversa, método das frações parciais. Né? Nesse caso, como esse delta aqui é positivo, a gente conseguiu identificar as duas raízes e a gente separou, então, no produto desses três elementos, né? Que envolve, no caso, o menos 4, o 1 e o 2, né? Que são as raízes dessa expressão aqui. E a gente separa, nesse caso, em três termos, que em diante é resolver, né? Fazer a soma, identificar quem são essas constantes. Tendo isso, a gente aplica a linearidade dessa transformada inversa e, para finalizar, a gente usa a tabela para identificar quem são aí as funções correspondentes. Tá? Então, essa vai ser a solução do nosso PVI.